Boa noite a todos, a paz do Senhor. Pode se assentar aí no seu lugar. Amém. Hoje a pastora Ana e o pastor Fernando não estão para cá e pediram para que eu pudesse estar trazendo a palavra dessa noite. Amém? As crianças podem sair. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez aí no seu lugar. Pai querido, Pai amado, neste momento, Deus, eu quero me esvaziar de mim mesma, Senhor. Para que a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa estar conduzindo, Deus, neste momento, essa palavra. Para que nós possamos, ó Deus, ouvir o falar e o agir do Senhor, ó Pai. Que tudo aquilo, ó Deus, que sair da minha boca, ó Deus, que venham ser palavras que venham diretamente do trono do Senhor, ó Pai. O Senhor, ó Deus, conhece cada vida, conhece cada coração, ó Deus, que está aqui nesta noite. O Senhor, ó Deus, conhece cada necessidade. Aquilo, ó Deus, que eles vieram buscar aqui nessa noite, aquilo que eles têm clamado nos seus pés, clamado, Deus, diante do seu altar, ó Pai. Então que o Senhor, ó Deus, possa tocar, ó Deus, na vida de cada um. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer respostas aqui nessa noite, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, movendo, ó Deus, o sobrenatural do Senhor, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que aqui, ó Deus, há um ambiente, ó Deus, onde a presença do Senhor, ó Deus, está, ó Deus, sobre este lugar, onde o Senhor é bem-vindo, ó Deus, para falar, ó Deus, com cada um nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. O tema da palavra é observador versus vivenciador do milagre. Amém? A abertura já começou falando sobre milagre. Qual é o seu milagre? O que é o milagre que você tem procurado, que você tem buscado? Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 11. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a falar com ele: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és o Senhor que me falas. Amém? Aqui veio o anjo do Senhor e fala com Gideão. Fala que é para Gideão livrar o seu povo, o povo do Senhor, das mãos dos midianitas. E no versículo 15, Gideão fala assim para o Senhor: Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Amém? Então, a maneira como Gideão se vê, ele se vê o mais fraco, o mais impotente,
o menor, aquele que não teria poder algum para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ele não se achava que ele tinha esse poder para cumprir isso. E ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então me dê uma prova, me dê algo que eu possa ter a certeza que é o Senhor que está me dando essa direção, que isso não é algo da minha cabeça, dos meus pensamentos. Amém? Então Gideão, ele não se achava capaz de cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele se achava um improvável. E o Senhor o via como um provável, como aquele homem que poderia livrar aquelas pessoas das mãos dos seus inimigos. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e não nos vemos grandes, não nos vemos que nós temos o potencial e o chamado do Senhor sobre as suas vidas. Às vezes olhamos para dentro de Então, ele não via aquilo que havia dentro dele. Mesma coisa, muitas vezes somos nós nas nossas vidas. Nós não nos vemos da maneira como Deus olha para nós. Muitas vezes nós pensamos como Gideão, que nós somos os menores, que nós somos os mais fracos, que nós não temos capacidade para cumprir o chamado do Senhor, que nós não podemos fazer alguma coisa ou agir de alguma forma. Mas aqui o Senhor, Ele tanto mostrou para Gideão, como Ele quer nos mostrar nessa noite, que o agir e o poder não vem de nós. Não somos nós que temos o poder e o agir, mas o agir e o poder, ele vem de Deus. Eu posso me sentir pequeno, eu posso me sentir fraco, eu posso me sentir talvez um improvável e uma incapaz, mas o Senhor está sobre as nossas vidas, e o poder vem dele, o agir vem dele, a experiência vem dele, o poder e todas as outras coisas vêm do Senhor. Ou então, quando nós nos colocamos, nós nos levantamos para vivenciar o milagre de Deus, o Senhor, Ele opera sobre as nossas vidas. Amém? Então é isso que o Senhor, Ele quer nos mostrar, que se eu sou fraco, eu sou forte, porque é através do Senhor, é através dele, e Ele nos chama para mostrar esse poder e esse agir. E vai agora comigo lá em Juízes 7:1, que você vai poder ver isso. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outreiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, ou seja, proclamar, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém,
todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Amém? Então, aqui fala, a hora que o Senhor ele começa a falar com Gideão, e a hora que levanta os homens junto com Gideão para que pudessem guerrear contra os midianitas. E fala que se levantaram 32 mil homens. Amém? E antes disso, tem uma a gente tinha lido que Gideão falou que era para o Senhor provar que era ele. E depois, mais no finalzinho do capítulo 6, Gideão fala novamente para o Senhor provar novamente que era o Senhor que estava mandando ele ir. E esse relato, quando Gideão faz isso, quer dizer que não é que ele não tinha convicção e certeza daquilo que o Senhor estava falando com ele. Mas isso quer dizer que a fé de Gideão ainda não era tão grande a ponto dele crer que ele poderia fazer isso. Então, quando ele fala isso, ele está alimentando a fé dele para que ele possa crer mais ainda de que realmente ele era capaz de cumprir aquilo que o Senhor estava mandando, aquilo que o Senhor estava falando para que ele fizesse. E o Senhor fala no versículo 2, que 32 mil homens se levantaram. E o Senhor fala assim para Gideão: ainda são muitos homens para que você possa vencer essa guerra. Por quê? Porque o Senhor falava que se fosse 32 mil homens, esses homens israelitas, eles poderiam pensar na sua mente que eles venceram não porque o Senhor estava com eles. Eles venceram porque eles eram fortes, porque eles eram guerreiros, porque eles conseguiram vencer essa batalha. E não iam reconhecer que seria a mão do Senhor agindo sobre a vida deles. Que não eram eles que estavam guerreando e batalhando. Que eram eles que estavam guerreando e batalhando, e não o Senhor. Aqui não fala quantos mil homens que eram dos midianitas, mas eram muitos. Era uma grande, numerosa multidão de guerreiros. Muito mais do que esses 32 mil homens. Mas mesmo assim eles poderiam achar que eles haviam vencido a guerra. Então o Senhor fala assim para ele: fala para aqueles que forem tímidos e medrosos, que retrocedam, que voltem, porque eles não vão conseguir. E desses dois quesitos que o Senhor falou, 22 mil homens se levantaram. 22 mil homens estavam com medos e tímidos de que poderiam vencer, de que poderiam estar à frente, de que poderiam guerrear junto a Gideão. Se passa medo no seu coração? Se passa timidez no seu coração? Muitas vezes passa. Mas o que você tem deixado vencer sobre a sua vida? Tem sido o medo? Tem sido a timidez? Eu sou tímida, eu sou vergonhosa. Mas mesmo assim eu estou aqui à frente, pegando no microfone e falando da palavra do Senhor. Ou seja, o medo e a timidez vai vencer? Ou você vai deixar que o agir de Deus passa sobre a sua vida? Amém? E restaram 10 mil homens. Amém? E o Senhor ainda fala: é muito. 10 mil homens ainda é muito para que você possa vencer. E para que eles possam reconhecer que sou eu que estou agindo, que sou eu que estou indo à frente, que sou eu que estou falando. Então o Senhor fala assim, que era para levar até as águas, e aqueles que lambessem a água como cão. Mas como é lamber a água como cão? É aqueles que pegassem a água com as mãos e colocassem até a sua boca. Esses era para que Gideão se parasse do lado dele. Mas aqueles que se ajoelhassem e colocassem a boca na água,
esses era para que se apartasse. E foram mais que se apartaram, e restaram apenas 300 homens. E foram com esses 300 homens que Gideão venceu os midianitas. Amém? Foram esses 300 homens que o Senhor, Ele usou, e que foram até o exército dos midianitas, no arraial deles, e os venceram. Então o Senhor, Ele não precisa de uma multidão numerosa. Ele não precisa de grandes guerreiros, aqueles que são totalmente capacitados para isso. O Senhor apenas precisa de homens e de mulheres que tenham coração entregue, disposto diante da presença dEle. Porque o restante quem faz é o Senhor, não somos nós. Se o meu coração não estiver entregue e rendido diante da presença do Senhor, não adianta, porque nada vai entrar. Eu não vou entender aquilo que a palavra do Senhor tem para nos dizer. Eu não vou entender aquilo que o Senhor, Ele está falando com a minha vida. Porque não tem como. O coração vai se endurecer e não vai deixar que o Espírito Santo entre e fale. Então, o Senhor, Ele precisa apenas que nós possamos estar entregues para que Ele possa vir e fazer o agir dEle, fazer o milagre dEle. Porque o milagre quem faz somos nós. Até onde eu consigo ir, eu vou o possível. Mas o impossível, quem trabalha é o Senhor. 300 homens eram pouco para que pudesse vencer uma numerosa multidão de um exército. Porque aqueles que vão para o exército, eles são capacitados para isso. Eles trabalham, eles têm o treinamento para que eles consigam vencer e ir para batalhas. Então, não são qualquer homem que vai para batalhas. Aqueles que estão à frente, principalmente, não são qualquer um. São homens que são treinados para aquilo. E 300 homens conseguiu vencer uma numerosa multidão, mas não somente porque eles eram poderosos e fortes, mas porque o Senhor estava à frente em todo tempo e em todo momento. Amém? E agora eu gostaria que você fosse comigo lá em Lucas, capítulo 5. No versículo 1, que nós vamos ver mais um agir do Senhor. Então, se hoje você está aqui diante da presença de Deus, se você tem buscado ao Senhor, é porque o Senhor, Ele nos escolheu. É porque o Senhor nos chamou. Assim como chamou Gideão. O Senhor o escolheu a dedo. Porque antes de tantas pessoas, como Gideão falou assim, dentro de tantas pessoas que existem, tantas pessoas que são muito melhores do que eu, o Senhor chama a mim, que estou o mais pobre, o menor da minha família. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos chamado. É porque assim como o Senhor, Ele tinha algo para Gideão, porque a vida de Gideão foi marcada por isso. Imagine 300 homens vencendo tantos outros homens. Imagine no dia de hoje. Como isso seria marcado, como isso sairia na imprensa, na internet, e todos falariam. Isso aconteceu sobre Gideão. Todos falavam sobre essa vitória de 300 homens de Gideão que venceram uma batalha com os midianitas. Então, assim como o Senhor, Ele escolheu a Gideão a dedo, Ele também nos escolhe a dedo. E da mesma forma como Ele capacitou a Gideão, Ele também nos capacita todos os dias. Porque o mesmo Deus que foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Então, o mesmo Deus que agia naquele tempo, Ele também age hoje. E Ele também continuará agindo. É o mesmo Deus. Mas o que muda muitas vezes é a nossa busca. O que muda muitas vezes é a nossa entrega. Ontem a bispa Priscila falou em relação a isso. Ela falou sim que ela estava lá sobre aquele lugar e ela estava sentindo a presença de Deus. E ela falou que como ela estava lá naquele dia, que foi ontem, lá naquele ginásio, sentindo o poder, sentindo a presença de Deus tremendamente, se daqui a um ano ela voltar lá
E se ela não estiver buscando, se ela não estiver se entregando, se ela não estiver se alimentando da palavra e da presença de Deus, ela continuará sendo a mesma pessoa? Ela continuará sentindo aquela mesma presença, aquela mesma unção que ela estava sentindo ontem? Não. E assim com qualquer um. Se eu não buscar, se eu não me entregar, daqui 1 mês, daqui 2 meses, aquilo que eu sinto hoje, eu vou deixar de sentir. A unção, o poder que está sobre a minha vida hoje, se eu não buscar, se eu não me entregar, eu vou deixar de sentir. E assim foi. E lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então fala aqui que o Senhor, ele estava sendo apertado por quem? Pela multidão. No lago de Genezaré. Dele fala que ele avista 2 barcos. E ele entra num dos barcos e ele se afasta da beira da praia. E ele começa a pregar. Ou seja, ali havia uma grande multidão. Havia muitos homens e muitas mulheres, muitas pessoas. E o Senhor, ele olha para quem? Para Tiago. Porque ele entrou no barco de Tiago. E ele começou a falar e ele começou a pregar. Ou seja, mais um. Onde o Senhor, ele começa a falar. Onde ele começa, que ele escolhe, ele fala e ele prega. E fala que Deus falou para que Tiago pudesse lançar as suas redes sobre o mar. Porque eles já haviam pescado a noite inteira. E nada eles tinham conseguido apanhar. E Tiago olha para ele: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, eu creio naquilo que o Senhor faz. Eu creio naquilo que o Senhor diz. Então eu vou te obedecer. Eu vou lançar a rede. Amém? Então o Senhor, ele não quer que nós temos somente experiências com Ele. Mas Ele quer que nós possamos nos lançar totalmente para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então não seja apenas aquele que fica observando. Porque durante aqueles 32 mil homens, 31.700 homens ficaram observando, 300 homens sendo usados pelo Senhor. Aqui fala que uma grande multidão ficaram observando e vendo Pedro lançar a rede. E a sua rede ser cheia de peixe, que fala que a ponto de que quase o barco entre em pique, ou seja, afunde de tanto peixe que havia sobre aquelas redes.
Então havia muitos observadores, mas poucos os que vivenciaram o milagre que Deus tinha para suas vidas. Aqui nessa noite, quantos tem que estão observando ou vivenciando? Creio eu que todos possam estar vivenciando daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você não seja apenas um observador. Porque quando você observa, você apenas observa o milagre, aquilo que o seu irmão tem recebido. Mas você nunca consegue ver aquilo que você recebe. Porque você somente observa. Mas quando você vivencia aquilo que Deus tem para a sua vida, você colhe os frutos que Deus tem. Você começa a olhar para si mesmo e esquece de observar a multidão. Você não fica se preocupando com a multidão, se está tendo ou não, se eles estão vivenciando ou não, se eles estão tendo milagres sobre as suas vidas ou não, porque o seu milagre você está recebendo. E quando você recebe o seu milagre não é somente para você, porque Tiago olha para o outro barco e faz o quê? Vem que tem muito peixe, tem peixe para todo mundo. Então, quando nós vivenciamos o milagre do Senhor, o milagre não é para ficar parado somente nas nossas vidas. O milagre, ele vai muito mais além disso. Porque nós estamos vivendo no ano dos lugares altos. Você tem vivenciado somente na terra, ou você tem vivenciado todos os dias os lugares altos que o Senhor tem para a sua vida? Pastor Fernando, semana passada, falou isso. Lugares altos. Então, que nós possamos viver todos os dias nos lugares altos. Os altos que o Senhor tem para as nossas vidas. E os altos são isso, são milagres, são bênçãos, são poderes. Então, não são algo que vem de nós. Porque se eu abrir a minha boca, de nada vai sair de mim. Mas quando eu abro a minha boca e eu deixo o Senhor falar, palavras vêm do Senhor, é o agir dEle, é o poder dEle. Então que nós possamos vivenciar tudo isso, que nós não podemos ficar somente na beira-mar, na beira da praia, somente o Senhor ouvindo o Senhor falar, querendo chegar perto do Senhor, mas não deixando o Senhor cumprir o seu chamado, porque muitos querem ficar perto. Querem encostar no Senhor. Mas a hora que o Senhor vem e o Senhor, Ele quer fazer a sua obra, eu me afasto. Eu não permito que o Senhor venha. Porque fala na palavra do Senhor, eis que estou à porta e bato. Se eu ouvir a sua voz, deixarei Ele entrar na sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Então, que nós possamos deixar o Senhor entrar. Que nós possamos deixar o Senhor falar. Que nós possamos deixar o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Mas eu sou tímido. Mas eu sou vergonhoso. Mas eu tenho medo. Mas o Deus que está sobre a sua vida é o Deus que pode todas as coisas. O Deus que está sobre este lugar é o Deus que pode fazer o mover, o sobrenatural sobre as nossas vidas. Mas é necessário que eu creia. É necessário que eu tenha fé. É necessário que quando o Senhor, Ele lançar a sua palavra e Ele falar, eu não olhe para Ele e fale assim, mas é o Senhor mesmo, Pai. Me dê mais uma prova de que é o Senhor que está falando. Daí o Senhor vem, Ele te dá mais uma prova, daí você olha para Ele, mas me dá mais uma, para que eu tenha certeza e convicção. Então que a nossa fé não possa ser pequena, mas que a nossa fé possa ser grande, que nós possamos olhar e crer que é o Senhor quem fala, que é o Senhor quem trabalha, que quando nós fomos usados é o Senhor. Se Ele te disser vai e faça, porque é Ele que vai estar à frente, porque é Ele que guerreia as nossas batalhas, e a vitória vem do Senhor, a vitória não vem de nós. Então que nós possamos ter esse entendimento de que Deus nos chamou para vivenciar os milagres que Ele tem para a sua vida. E não para ficar observando. Porque nós temos que experimentar isso. E nós temos que vivenciar isso todos os dias das nossas vidas. Não somente um dia, não somente um mês, não somente 2 dias, mas todos os dias. O Senhor, Ele tem
novas coisas. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, os milagres do Senhor, eles têm que ser renovados sobre as nossas vidas. Nós temos que ter essa ousadia diante da presença do Senhor. De não ficarmos parados, mas deixarmos com que Ele trabalhe. E trabalhe todos os dias, em todos os momentos. Amém? Então, que você coloque isso sobre o seu coração. Que você quer fazer como Gideão, de vencer, mas não quer ter essa fé pequena, de ficar falando assim, mas é mesmo, Senhor, Pai? Me dê mais uma prova. Fala que, quer ver, no versículo 3, volta lá para mim em Juízes, capítulo 6. No versículo 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Depois disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez. Naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém? 2 vezes ele fala em relação à lã. Que uma vez ela pudesse estar molhada e a terra seca, e a outra vez que ela pudesse estar seca e a terra toda molhada de orvalho. E ele ainda fala assim: não se acenda sobre mim a tua ira, mas me prova, Senhor, mais uma vez. Então que nós possamos ter isso no nosso coração. Se ele lançou a palavra, crê, receba, pega para você. Não fale mais uma vez, Senhor. Prova só mais uma vez. O Senhor é Deus para cumprir, Ele é o Senhor para fazer. E se Ele falou, Ele vai fazer e Ele vai cumprir. Amém? Basta nós crermos, basta nós tomarmos posse disso sobre as nossas vidas, para que nós possamos vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Gostaria de chamar o louvor. Feche os seus olhos. Começa a falar com o Senhor neste momento. Começa a dizer para o Senhor que você quer todos os dias experimentar daquilo que o Senhor Ele tem para a sua vida, dos milagres que Ele tem para fazer e operar sobre a sua vida. Fala para o Senhor que você não quer ficar somente observando o seu amigo, o seu vizinho, o seu familiar recebendo os milagres, recebendo o agir, recebendo o poder do Senhor, mas que você quer vivenciar, que você quer experimentar daquilo que o Senhor Ele tem para você. Que você não quer ficar parado diante da presença do Senhor. Fala para o Senhor que você quer cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Fala para o Senhor se você tem se olhado pequeno, se você tem se olhado fraco, se você tem se sentido incapaz, se você tem sentido que você não pode fazer, que somente o Senhor, Ele pode fazer sobre a sua vida. Então começa a dizer isso para Ele. Começa a dizer para o Senhor quais são os sentimentos que tem dentro de você. De que forma você tem se olhado. Porque a forma que nós nos olhamos
não é a mesma forma com que o Senhor, Ele olha sobre as nossas vidas. O Senhor nos vê capaz, o Senhor nos vê grande, o Senhor, Ele acredita em nós. Ele sabe que nós podemos ir muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Ele sabe que nós podemos ir muito mais além daquilo que nós mesmos pensamos que podemos ir. Então coloque a sua vida diante da presença dele e fala. Fala, abra sua boca neste momento. Este é o momento de você falar com o Senhor. Este é o seu momento de dizer para Ele tudo aquilo que você deseja falar, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que passa dentro de você. Para que o Senhor, Ele possa te fortalecer e para que Ele possa te mostrar com os olhos dEle. Fala para o Senhor, fala isso para Ele. Pai, me mostra da forma com que o Senhor me vê. Da maneira, Deus, como o Senhor me vê, ó Pai, para que eu possa enxergar quais são as grandes coisas que o Senhor tem para a minha vida. Quais são aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Tem um milagre me esperando, resposta de Deus pro meu clamor. Ele olhou pra minha vida e a tua graça me alcançou. As dores eu deixo no altar e levo a paz comigo. Levo a certeza no meu peito de tudo que Ele fez por mim. Declare, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que é sobre tudo e tens todo o poder. Eu tenho um Deus, Ele é imenso. E declare que nele eu posso crer. Nele eu posso crer. Oh, Senhor, nós cremos em Ti, ó Pai. Tenho um Nós cremos nos milagres que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. E Ele é a resposta do seu clamor. resposta de Deus pro meu clamor. Ele olhou pra minha vida e a sua graça me alcançou. As dores eu deixo no altar e levo a paz comigo. E levo a certeza no meu peito de tudo que Ele fez por mim. Eu tenho um Deus que é sobre tudo. É Ele quem tem o poder. E tem todo o poder. Eu tenho Deus, Ele é imenso. E nele eu posso crer. Posso pela fé ver o mar se abrir, ver o impossível acontecer, ver os montes se moverem numa só palavra. Eu posso caminhar sobre as águas E e mandar. mandar a tempestade parar. É possível se eu apenas crer, se eu apenas crer. Aleluia. Amém. Você crê que basta apenas uma palavra? É a palavra do Senhor.
Quando o Senhor, Ele libera essa palavra sobre as nossas vidas, você pode crer que o mar, ele pode se abrir sim, porque é o Senhor que está sobre a sua vida, que as montanhas podem se moverem, que tudo pode acontecer, se eu crer, se eu ter fé e a convicção de que o Senhor, Ele pode todas as coisas. E que o Senhor, Ele está sobre as nossas vidas. Que é Ele que faz o agir. É Ele que derrama o poder. É Ele que derrama a unção. É Ele que derrama o milagre dEle sobre as nossas vidas. Mas é necessário que eu creia nisso. É necessário que eu tome fé. Que eu tenha convicção de que eu vou vivenciar aquilo que o Senhor, Ele tem. Aquilo que Ele já liberou. Aquilo que Ele já entregou nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, neste momento, Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento. Te agradecer, ó Deus, pela sua palavra, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, declarar que nós não seremos observadores, ó Pai, dos milagres dos outros, mas que nós possamos vivenciar, ó Deus, o milagre do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, vivenciar todos os dias, ó Deus, a presença do Senhor. Que isso, ó Deus, possa ser algo constante em nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, possa liberar, ó Deus, entregar, ó Deus, sobre nós as bênçãos do Senhor, ó Pai. Os poderes, ó Deus, o agir, a unção sobre as nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, receber, ó Deus, o seu melhor, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, ir em paz. Que nós possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada, ó Deus, uma semana de vitória. Uma semana, ó Deus, de experiências com o Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Abraça o seu irmão que está aí do seu lado. Glória a Deus.